Olá pessoal, vamos aí resolver mais uma questão do Enem? Acompanhe a leitura. Existem no mercado chuveiros elétricos de diferentes potências, que representam consumos e custos diversos. Olha só pessoal, quero comentar um pouquinho com vocês sobre uma coisa. Você vê muitas vezes aí a propaganda de um chuveiro que é mais quente do que o outro. O que isso significa? Que a potência de um chuveiro é maior do que a potência de outro chuveiro. Quanto maior for a potência do chuveiro, maior é o consumo de energia e maior é o gasto que você vai ter na conta de luz, tá? Toma cuidado com isso. Outra coisa, às vezes você quer ter um chuveiro na sua casa e você quer trocar por um chuveiro muito melhor. Cuidado, você precisa ver se a fiação elétrica da sua casa tem condições de suportar um chuveiro melhor. Eu posso falar sobre isso porque eu sou engenheiro eletricista, tá ok? E eu posso te garantir uma coisa, na maioria das casas, a fiação elétrica não está preparada para você colocar um chuveiro com uma potência maior do que a potência que você tem, tá ok? Então, se você quiser fazer isso, chame um eletricista para trocar a fiação do chuveiro até o quadro de luz e ele vai ver qual é o disjuntor necessário para aquele chuveiro, tá? Então, muito comum acontecer o seguinte, você troca de chuveiro e o disjuntor cai toda hora. Aí chega algum como é que eu posso dizer assim, um eletricista meia boca, que não sabe o que está fazendo e fala, é só trocar o disjuntor que resolve. Se alguém virar para você instalar um chuveiro com uma potência muito maior e ele virar para você, é só trocar o disjuntor que resolve, fala até logo, muito obrigado e chame outro. A menos que, claro, ele olhe a fiação do seu chuveiro e te explique por que aquela fiação é suficiente para aquele chuveiro, tá ok? Então, toma muito cuidado com isso. Tem muito eletricista que fala assim, essa fiação aqui tá bom demais para um chuveiro mais potente. Cuidado, tá ok? Existem chuveiros realmente muito potentes hoje em dia no mercado e precisa sim colocar uma fiação elétrica adequada e colocar um disjuntor adequado. Para proteção de quem? Para proteção de quem estiver usando o chuveiro, porque pode pegar fogo. Tá ok? Pode pegar fogo perto do chuveiro, pode pegar fogo no meio da tubulação, pode pegar fogo no seu quadro de luz e fazer uma nhaca, porque se pegar fogo no quadro de luz pode derreter outros fios também, quando derrete um fio pode gerar um curto, por exemplo, que o fio desencapa e encosta no outro pode gerar um curto. Então realmente tome muito cuidado com isso. É muito perigoso você aí, se não tem conhecimento, pegar e querer trocar um chuveiro com a mesma fiação sem chamar um eletricista de qualidade para te orientar. E eletricista de qualidade não é aquele pedreiro que faz tudo e também não é aquele teu vizinho, tio, primo que instalou o chuveiro na casa dele. Na minha casa funciona e deu certo. Toma cuidado com isso. Muito bem. Vamos continuar lendo a questão. A potência de um chuveiro elétrico é dada pelo produto entre sua resistência e o quadrado da corrente elétrica I, que por ele circula. Vamos montar essa formulinha? Então vamos lá, ó. P de potência, que está indicando aqui, ó. A potência de um chuveiro elétrico é dada pelo produto entre a resistência, produto é multiplicação. Produto entre a resistência e o quadrado da corrente I. O que significa quadrado da corrente I? Significa que eu vou pegar o I, que está representando a corrente elétrica, e elevar ao quadrado. É assim que nós calculamos a potência de um chuveiro. Isso é fato. É assim mesmo que nós fazemos. Tá ok? Então essa aqui é a formulinha para calcular a potência. Vamos ver o que mais a questão informa. O consumo de energia elétrica E, por sua vez, é diretamente proporcional à potência do aparelho. Considerando
as características apresentadas, qual dos gráficos a seguir representa a relação entre a energia consumida E por um chuveiro elétrico e a corrente elétrica I que circula por ele? Primeiro ponto, o que seria o consumo de energia elétrica? Como é que nós calculamos o consumo? Ele fala que é diretamente proporcional à potência do aparelho. Por quê? Quanto maior for a potência, maior vai ser o consumo. O consumo de energia nada mais é do que você pegar a potência do aparelho e multiplicar pelo tempo de uso. Então, se a pessoa ficar 1 hora tomando banho, qual que vai ser o consumo de energia? É só você pegar a potência do chuveiro, multiplicar por 1. Você vai encontrar aí o valor que foi gasto em 1 hora, que, como é multiplicação por 1, vai dar ele mesmo, o próprio valor da potência. E aí você pode multiplicar pelo valor lá na conta de luz, obedecendo as devidas unidades de medidas, para saber quanto que você gasta em dinheiro com o consumo do seu chuveiro, tá ok? Então, por isso que o consumo é diretamente proporcional à potência. Quanto maior a energia, quanto maior a potência, maior é o consumo de energia. E ele quer saber o seguinte, qual é a relação consumida entre a energia e a corrente elétrica? Vamos repetir a formulinha aqui, ó, pessoal. A potência é igual a R vezes I ao quadrado. Então, nós estamos observando o quê? A relação do consumo de energia, que nada mais é do que a potência pelo tempo de uso, ok? Toma cuidado com isso. Então, olha só, você vai ter que pegar aqui, deixa eu acertar isso aqui para ficar melhor. Eu vou pegar a minha potência do chuveiro, multiplicar pelo tempo de uso. Eu ia colocar H de horas, mas eu vou pôr T de tempo. Tá ok? Então, a minha energia é proporcional a isso. Tá ok? A potência multiplicado pelo tempo. E aqui eu tenho que colocar um T também para ficar igual. Tá? Mas aqui ele não quer saber nada em relação ao tempo. Ele quer saber em relação à resistência? Não, ele quer saber em relação à corrente. Então, quem que nós vamos observar? Nós vamos observar o E e nós vamos observar o I elevado ao quadrado, que é a nossa corrente elétrica. E nós sabemos que a relação entre eles é diretamente proporcional. Você precisava saber que você precisava pegar a potência e multiplicar pelo tempo para encontrar o consumo, para resolver essa questão? Não. Isso aqui é uma informação a mais que eu estou dando para vocês apenas para efeito de conhecimento. O que você precisava saber era que o consumo de energia elétrica é diretamente proporcional à potência. Isso significa que quanto maior a potência, maior é o consumo de energia. E se a potência varia com I elevado ao quadrado, o consumo de energia também ia variar com o I elevado ao quadrado, que é a nossa corrente elétrica elevada ao quadrado. I elevado ao quadrado, te lembra o quê? Uma função de segundo grau. Não é verdade? E qual é o gráfico da função de segundo grau? Uma parábola. Então vamos olhar nossas alternativas primeiro, que tem um gráfico parecido com uma parábola. Então olha só, isso aqui parece uma parábola? Não, é uma reta. Olha só, o B parece, ó. Como é que é o formato mesmo da parábola? A gente consegue desenhar uma taça com a parábola. Então a gente consegue puxar uma linha aqui e formar uma parábola. Então, ó, o B está condizente. Depois a gente volta e analisa. O C, tem alguma coisa a ver com uma parábola? Não. O D, tem? Tem sim. Olha só, eu consigo puxar essa linha aqui, ó, e formar o desenho de uma taça. Beleza. E o E não tem nada a ver com uma parábola também. Então, nós temos que analisar dois gráficos. O gráfico D e também nós temos que analisar quem? O nosso gráfico B. Tá ok? Então, como é que nós vamos fazer essa análise? Olha só, vamos interpretar o gráfico. A corrente, olha o sentido da flechinha. Isso significa que quanto mais para a direita eu for, maior vai ser a corrente. E olha a setinha aqui da energia. Quanto maior, mais alto estiver o meu ponto, vamos dizer assim, alto entre aspas, estiver o meu ponto,
maior é a energia. Então vamos lá. Quando a corrente é zero, a energia é máxima. E aí vai aumentando a corrente elétrica. Você pode pegar a sua reguinha e fazer alguns traços. Olha só. Vai aumentando a corrente elétrica, vai diminuindo o consumo de energia. Ia ser tão bom se isso acontecesse, na verdade. Mas não é assim que acontece. Então vamos olhar o outro gráfico, o gráfico D. Observe que, olha só esse ponto. Quando a corrente elétrica é zero, a energia consumida também é zero. E agora vamos fazer o último teste. Quanto maior for a corrente elétrica, você concorda comigo que maior é a energia utilizada? Observe aqui as minhas linhas de referência. Falo sempre, leve uma régua no Enem. Olha só, quanto maior a corrente, maior é o quê? A energia gasta. Então, o gráfico que faz essa representação para mim é o gráfico da letra D, ok? Um grande abraço, até a próxima videoaula. Fui!